Olá, meus amores, a paz de Deus a todos. Graças ao nosso Senhor Jesus que nos concedeu mais uma oportunidade de vida. Que nós sejamos gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado e sem Deus nós não somos nada. Vamos meditar no devocional do dia com o tema Palavras que Curam. E a palavra de Deus para a nossa meditação se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, no versículo 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Quando nós aprofundamos na leitura das Escrituras, percebemos o tamanho do poder que o nosso modo de falar carrega. Ao mesmo tempo que alguns usam a sua língua para proferir o bem, também há aqueles que amaldiçoam os outros através de comentários insensatos. E a Bíblia nos adverte ao tomarmos cuidado com o que falamos. Olha que lindo esse devocional. Hoje a palavra de Deus está nos advertindo, nos ensinando que nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca, com as palavras que nós proferimos para os outros. Você sabia que a palavra que sai da sua boca, que sai da minha boca, tem o poder de matar, de derrubar, de piorar o dia de alguém? E nós precisamos ter sabedoria para falar com sabedoria. Porque a palavra diz que os comentários de algumas pessoas ignorantes ou tolas, ferem, matam, derrubam, destrói. E as palavras de uma pessoa sábia cura. Às vezes a cura de alguém depende de uma palavra dita com sabedoria. Às vezes nós queremos corrigir, falar, consertar tudo, consertar todo mundo. E às vezes nós não consertamos nem a nós mesmos. Quando eu olho para essa palavra, eu peço misericórdia a Deus, porque quantas vezes eu proferi palavras tolas, palavras que feriu alguém. E muitas vezes eu chorei por ouvir palavras que me feriu. Então, se nós não gostamos de ouvir palavras que nos ferem, por que ferir os outros com palavra? Que nós não venhamos fazer com os outros aquilo que nós não queremos que façam a nós. Aquilo que faz mal para mim e para você, que nós não venhamos fazer para os outros. E a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus. Deus fala conosco através da Bíblia, de um versículo, de uma palavra. Deus, ele fala conosco o tempo todo. Deus, ele nos ensina o caminho. Deus, ele nos ensina a ter educação, a ter sabedoria. Isso não depende do grau de estudo. Isso depende de uma vida com Deus. Isso depende da sabedoria de uma pessoa que entende que aquilo que te faz mal, você não pode fazer com os outros. E você sabia que pessoas feridas ferem? Então, muitas vezes, você fere os seus filhos com palavras. Acaba depois eles te ferindo também, porque eles foram feridos. Você sabia que muitas vezes você, mulher, fere o seu marido com palavras e acaba ele te ferindo também com palavras? Você também, marido, que fere a sua mulher e às vezes você recebe a mesma coisa de volta. Seja um amigo, vizinho, parente. Então nós precisamos ter sabedoria e dar exemplo. Nós precisamos pedir a Deus renovo, controle. Nós precisamos ter controle e ter equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa controlada, não vai sair por aí falando o que bem quer. Existem coisas que nós não devemos falar. E quando falar, falar com sabedoria. Porque uma pessoa curada, ela também cura. Uma pessoa que ouve uma palavra boa, ela se levanta de um dia difícil. Ela tem força para lutar contra uma doença. Ela tem força para lutar com a família. Então, se você é uma pessoa que tem um conhecimento, se você não gosta de ser ferido ou ferida, peça a Deus que lhe dê sabedoria. Pare de ferir as pessoas. Use de sabedoria. Nós temos um grande poder de ajudar, de edificar, de levantar e de curar através da palavra. E às vezes nós falamos assim, eu só falei da boca para fora, mas
A palavra de Deus diz que o que sai da nossa boca provém do coração. Então, se nós falamos coisas ruins, elas já estão no nosso coração, não é isso? Então, às vezes nós somos feridos, alguém fez mal para nós sofremos rejeição, então nós saímos rejeitando, proferindo palavras ruins, atropelando todo mundo, e isso faz um grande mal, porque a nossa situação também vai ficar cada vez pior. Você já viu aquela pessoa que só usa palavras de maldição, amaldiçoam os outros? E isso, irmãos, eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem palavra de Deus ou tal, ou de religião, não. Porque ontem eu fiz um devocional que eu cheguei a postar em grupos e os áudios, e como muitos gostaram, mas muitos detestaram. Por quê? Porque, irmã, você falou de cristão, sim, por quê? Porque nós cristãos lemos a palavra, nós cristãos pregamos amor, nós cristãos pregamos essa palavra aqui, que uma palavra dita com sabedoria cura, mas tem muitos cristãos matando, destruindo. Há poucos dias eu ouvi pessoas dizer assim, pessoas cristãs mesmo, de tantos anos, dizer: fulano vai me pagar. Eu quero ver fulano sofrer. Olha, eu estou vendo aquela pessoa ali sofrendo, tá me pagando o que me fez. Eu desejo que aquilo aconteça assim, eu desejo que aquela pessoa... Ué, e cadê o amor? Então está proferindo o quê? Palavras de destruição. Uma pessoa que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, que é alinhada com a palavra de Deus, só porque alguém te fez alguma coisa ou te feriu, você vai desejar ver aquela pessoa em cima de uma cama? Você vai desejar ver essa família separada? Eu ouvi mãe, senhora, dizer: olha, fulana me falou isso, mas ela vai pagar porque ela tem filho. Irmãos, pelo amor de Deus, peça a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso coração, dos nossos pensamentos, que nós não venhamos guardar mágoas e que nós não venhamos proferir palavras, desejar que o filho de alguém pague porque alguém te falou alguma coisa. Isso não provém de Deus. Às vezes a gente fala no devocional, às vezes tem gente que não gosta. Por que falou de cristão? Por que eu estou falando de cristão? Porque eu sou cristã. Porque eu vejo o que acontece, porque coisas que eu já fiz, porque coisa que eu vivo, porque se tem uma coisa que eu não sou, é santa, eu sou imperfeita, mas eu estou aqui para quê? Para aprender. Eu estou aprendendo, Jesus está me ensinando, Jesus está me moldando a cada dia. E Jesus quer moldar todos nós. Não adianta dizer assim: mas eu não faço isso. Mas eu sou santo. Mas eu sou diferente. Mas eu já fui transformado, eu já fui transformada. A palavra de Deus diz o quê? Quem está em pé, cuida para que não caia. Então você, se é cristão, se é espírita, se é católico, não importa se você é uma pessoa que se enquadra na palavra de Deus, no conhecimento, que você tem educação, mas você ore a Deus para que você não venha cair nas tentações. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde parece que ninguém mais se suporta, parece que não existe mais amor, né? As pessoas não sentam mais para conversar, é uma falsidade tremenda. Pessoas que muitas vezes não têm uma direção de palavras para levar a outra pessoa, pessoas que ferem com palavra todo dia, né? Então está acontecendo o quê? No meio da família, dentro das igrejas, não importa se é na igreja católica, se é na evangélica, onde é, né? Mas é entre pessoas, um povo criado por Deus, existe essa desunião. E por causa disso, nós tem pessoas depressivas, pessoas estão em tratamento por conta de palavras que foram proferidas contra ela. Tem pessoas tendo crises de ansiedade. Às vezes uma pessoa ouve uma palavra tão ruim à noite que ela não consegue dormir, porque a palavra machuca o nosso coração. A palavra às vezes fere a nossa alma. Mas, querida, meus queridos, minhas queridas, nós temos o potencial de curar o nosso lar, curar os nossos filhos, curar os nossos maridos, curar os nossos amigos, curar a nossa vizinhança. Nós temos potencial e poder, que isso Deus nos deu. Se você pode abrir a boca e falar, Deus te deu o poder de falar, use essa fala para abençoar alguém. Não importa o que te fizeram, não importa quantas rejeições você já sofreu, não importa, você está aí, você tem oportunidade de ser melhor, faça diferente. Não revida. Não atire pedras em quem te atirou pedras. Seja diferente.
Nós precisamos de lares curados, nós precisamos de famílias curadas, nós precisamos de pessoas curadas. Hoje, às vezes, eu me arrependo de tanta coisa que eu já fiz, já falei. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, por que eu falei? Por que que eu fiz? Mas eu já fiz. Agora só pedir, Deus tem misericórdia e me ensina a ser diferente. Nós precisamos pedir, Deus me ensina a ser diferente. Irmãos, é bom ser bom. É bom você levar uma palavra de amor, não com falsidade. Não precisa você falar um texto para alguém. Basta você falar, bom dia, como você está? Como está o seu dia? Como está a sua vida? Eu posso te ajudar? Você está bem? Talvez alguém vai chegar para você e vai contar os problemas dele. Às vezes você também tem problema, mas se alguém te contou o problema, evite de contar o seu também, porque tem gente que é assim, né? Um vai contar que tem uma dor na coluna, ele vai falar que já tem hérnia de disco, bico de papagaio, tá toda distorcida. Lá em casa eu tô passando com problema com o filho. Ai, mas lá em casa você nem sabe, lá em casa eu já tô para morrer. Então, isso também não é ajudar. Tudo isso nós precisamos ter sabedoria. Alguém vem contar para você um problema? Guarde o seu. Diga, Deus é bom. Eu estou aqui para te ajudar. Te ofereço o meu ombro, o meu abraço, o meu apoio. Dê palavras de conforto. E todos nós temos, porque nós aprendemos, né? E o nosso testemunho e o nosso exemplo fala. Se você não guarda mágoa, se você não guarda rancor, se você perdoa, se você ama, você não vai encher seu coração de lixo, a sua mente de lixo para jogar para cima das pessoas. Tem gente que fala assim, hoje eu estou num dia mau, não quero que ninguém fale comigo. Se liberte. Purifique seu coração das coisas ruins para que você não venha atingir, destruir outras pessoas que não têm nada a ver com os seus problemas. Então, o nosso devocional hoje é palavras que curam, que você possa aprender a curar. Que você ajude alguém que está caído a se levantar e não cair mais. Não sejamos ignorantes. Não sejamos falsos com as pessoas. Problemas, imperfeições, todos temos. Não vamos querer consertar todo mundo, mudar a vida de todo mundo, porque nós não somos Deus, nós não somos Jesus Cristo, e nós estamos em cima dessa terra, cheio de pecados, cheios de falha, de problemas e dificuldades. Então, que uns ajudem os outros a levar os seus fardos, com palavras sábias, que nós sejamos todos sábios. Amém? Que Deus abençoe e vamos combinar assim? Eu oro por você e você ora por mim.